falo meningite aguda, eu falo de uma síndrome clínica que inflama a meninge. Então, é uma infecção ou um processo inflamatório que vai inflamar a meninge. As três camadas da meninge, dura mater, pia mater e aracnoide. Então, a inflamação meninge nós chamamos de meningite. Só que tem outros termos, como meningoencefalite e encefalites, que acabam sendo confundidas no diagnóstico. Então, você tem que tomar certo cuidado. É muito claro, né, pessoal, que a encefalite é um processo que inflama o encéfalo. Então, é diferente da meningite, porque a meningite tem a infecção restrita à meninge. E a encefalite ao encéfalo. E as manifestações clínicas são totalmente diferentes. Então, quando a gente conceitua uma coisa ou outra, para nós, como clínicos, como médicos que vão atender esses doentes na emergência, na UTI, no hospital, no seu consultório, ou numa casa, na rede familiar, você precisa ter claro isso na sua cabeça. Quer dizer, a encefalite é um fenômeno encefálico diferente da meningite. Se elas são isoladas, manifestadas polarmente, né, como meningite e encefalite, as manifestações são totalmente diferentes. A meningite tem uma manifestação de alterações meníngeas, com sinais menígeos, cefaleia, náusea, vômito, desdém de nuca, e você tem encefalite, onde você tem inflamação do encéfalo. Esse doente chega para você com rebaixamento de consciência, confuso, com convulsões, com afasia, com déficit motor, totalmente diferente do quadro de síndrome meningite. E você tem o meio dos dois, que são as doenças de meningoencefalite, as síndromes de meningoencefalites. As meningoencefalites já são doenças que comprometem a meninge e o encéfalo. E aí sim, pode ter um pouco de mistura em relação à meningite. Que a meningite, propriamente dita, quando inflama a meninge, pessoal, fisiopatologicamente, inflama também a região pericefálica. Porque a própria meninge, quando ela inflama, pessoal, ela acaba desenvolvendo uma reação inflamatória pericefálica e você acaba tendo uma reação pericefálica que acaba desenvolvendo sinais difusos encefálicos. Isso é importante você ter um conceito. Então, você tem o conceito de meningite, que a gente vai discutir hoje, encefalites e meningoencefalite. Então, não é a mesma coisa. Você vê um doente com meningite, você tem um quadro bem definido. A meningoencefalite vai ter sinais meníngeos com sinais encefalíticos. E a encefalite com lesões encefálicas. Ok? Então, isso é um dado importante do ponto de vista de conceituação. Quando nós falamos em meningite aguda, pessoal, nós falamos de um cenário onde os pacientes chegam para você com uma síndrome bem definida. Os sintomas clínicos mais importantes, os sinais clínicos mais importantes, você vai detectar no dia desse doente vão ser a cefaleia, a febre. São os sinais mais importantes. Então, os doentes chegam para você numa emergência, no consultório, na enfermaria, com esses sinais clínicos. Então, ele vai chegar com sintomas, falando, doutor, estou com cefaleia, uma cefaleia que ele nunca teve na vida, obviamente, normalmente holocraniana, difusa, e que começa não de maneira ictal, isso é um dado importante. E quando ela é ictal, súbita, ela tem que ser desviado o raciocínio mais para doenças vasculares e cefálicas, como a hemorragia subaracnoide, por ruptura cerebral. Então, pessoal, quando nós falamos em sintomatologia de cefaleia na meningite, a cefaleia tem uma progressão. Ela pode ter uma progressão rápida de horas, mas não é uma cefaleia ictal, que a pessoa de uma hora para outra tem uma dor de cabeça, está explodindo e ele chega na emergência para você. Normalmente ele tem uma cefaleia que está há horas, que está há poucos dias e chega para você na emergência. E muitas vezes, quando as meningites são agudas, você tem um quadro de febre associado. Quando você vai examinar esse doente, às vezes, além disso, ele pode ter náusea e vômito. Principalmente vômitos, o famoso vômito em jato que a literatura falava. Na verdade, o vômito em jato, pessoal, nada mais é do que um vômito não é precedido por náusea. Por isso que a literatura chamava isso de vômito em jato, que a pessoa ia vomitar, como eu não tinha náusea, então parecia que fosse jato, que ele ficava mais em posição de 90 graus e assim por diante. Então, o vômito em jato, essa nomenclatura vem dessa simbologia, que é o ato de vomitar sem ser precedido por náusea. Então, os sintomas de cefaleia, de febre, náusea e vômitos principalmente, são sintomas clínicos muito importantes do doente quando chega na história para você. Claro que os três podem não estar juntos, você pode ter um deles só. Às vezes só febre, sem muita cefaleia, só cefaleia isolada. O vômito habitualmente sozinho é mais difícil, habitualmente tem cefaleia e febre junto. E aí, quando você vai examinar esse doente, pessoal, aí sim você tem um sinal muito importante, que é a rigidez de nuca. Então você vai avaliar o doente deitado a 0 graus, você vai colocar a mão embaixo da cabeça dele, deixar ele relaxado e vai forçar a cabeça para cima para fletir a cabeça. E essa flexão, normalmente o paciente relaxado, ela tem um tônus, né? Mas você consegue levar bem a cabeça e fazer ele encostar o queixo no tórax. Quando ele tem rigidez, isso aqui fica duro. E muitas vezes ele queixa de dor. Não é raro ficar rígido, você levanta o corpo inteiro, de tão intensa que é a rigidez. Então a rigidez de nuca é o sinal do exame físico mais importante na sua avaliação. Tem outras variáveis, tem outros sinais que são utilizados dentro dos pacientes com síndrome de meninges,
que é o caso do Kernig e do Brodzinski, mas que tem valor diagnóstico, sensibilidade e especificidade muito menor que a rigidez de nuca. Então, se você tiver que escolher dentro dos vários sinais meníngeos que nós conhecemos, você elenca a rigidez de nuca e acabou. É isso que é o mais importante. Não precisa de mais outra coisa. O sinal de Kernig, vocês lembram dele? Você vai dobrar a coxa 90 graus, dobrar a perna 90 graus e levar a perna de um lado, direito ou esquerdo. E o paciente vai ter dor nas costas, na região dorsal. Então, isso é um sinal de Kernig presente. Então, o paciente dobra a coxa, dobra a perna 90 graus, né? E você leva a perna para cima e ele vai sentir dor na região dorsal, que você estira a meninge, né? O sinal de Brodzinski, ele é analisado em consequência da avaliação da rigidez de nuca. Então, na hora que você vai avaliar a rigidez de nuca, se o paciente tiver uma síndrome meninge importante, ele vai ter rigidez de nuca e ele vai dobrar os joelhos na hora que você fletir a cabeça. Esse é o sinal de Brodzinski. Entenda o seguinte, nem o sinal de Kernig, nem o sinal de Brodzinski aparecem sem ter rigidez de nuca, ok? Então isso é importante. Então ter rigidez de nuca é fundamental. Você vai ter rigidez de nuca que não vai ter Kernig nem Brodzinski. Então a sensibilidade e especificidade da rigidez de nuca é muito grande. E é o exame que você precisa saber fazer na sua emergência, que você tem que memorizar. O restante já não importa mais, né? Então, o mais importante é que você faça a rigidez de nuca no paciente com uma suspeita de uma doença meningea, ou inflamatória, que nós vamos discutir aqui, que são as meningites, ou irritativa por sangramento, que são as hemorragias subaracnoide, que não é a nossa discussão aqui. Tá claro isso? Então, isso é um ponto clínico fundamental na análise desse paciente. O diagnóstico, ele é muito clínico. Ele vai te ajudar, a história clínica na anamnese, mais esse exame físico, que é bastante simples na emergência, na sua rotina de trabalho, vão te dar mais de 90% de sensibilidade e especificidade para você investigar esse doente. Aí você vai seguir com exames complementares.